Olá, boa noite, muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo do canal Maria Cristina, que mudou seu nome, agora é Cristianismo, Judaísmo Errado, Maria Cristina, né? Maria Cristina é uma homenagem que fazemos aqui à minha esposa, né? Uma serva de Deus exemplar. Pouca gente sabe, mas se você já viu nossos vídeos aí, viu o testemunho da fé da minha esposa, né? Sobrevivente de 2 cirurgias cerebrais, de tumor, de câncer, né? Cerebral, e Deus deu vitória à minha esposa, né? E a fé ajudou muito, muito, muito. Por isso eu digo que foi um milagre de Deus a vida da minha esposa. Eu homenageio ela. Ela é linda, é maravilhosa. Você já deve ter visto aí nos vídeos, né? Tira o olho da minha esposa, viu? Eu estou brincando, meus amados. Ela é maravilhosa e ela abençoa a todos os nossos irmãos, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que é Isaías capítulo 53, né? Isaías capítulo 53. Talvez você não saiba, mas ele fala sobre o servo sofredor, né? Que é muito usado para nós entendermos no mundo cristão, que se refere a Jesus Cristo, né? Que explica a sua morte, por que ele proporciona a nós uma aproximação de Deus e assim por diante. Já no mundo judaico, nossos irmãos rabínicos, né, eles vêm ensinando ao seu povo e aos Benoa que não se refere a Jesus Cristo, e que se refere sim à nação judaica como servo sofredor. E de fato, a nação judaica é uma nação sofredora, né? Isso aí nós temos, eu até comentei no vídeo anterior, o sofrimento do povo judeu, que por ironia do destino, até mesmo nós cristãos fomos uma das causas do seu sofrimento, né? É o servo sofredor também, não dá dúvida. Eu posso dizer que às vezes a profecia tem dupla aplicação, né? Às vezes Deus faz dupla aplicação, uma num pequeno grau e outra numa escala maior, né? Mas vamos aqui aos fatos, né? Quero também, antes de entrar nesse tema, agradecer aos inscritos que vem aumentando, né, gradativamente. Eu vejo isso com bons olhos, de que o nosso objetivo está sendo atingido, que é levar esclarecimento, conhecimento, confiança na palavra de Deus, confiança em Jesus Cristo, viu? Em Jesus Cristo, confiança na Bíblia, que o ensina sobre ele. E é maravilhoso também o conhecimento do povo judaico, que nossos irmãos, você queira reconhecer ou não, são nossos irmãos, né? Um é preto, outro é branco. É uma brincadeira. É um povo mais antigo, conhece muito bem a Bíblia, são nossos irmãos, temos muito que aprender com eles. E nós não vamos perder a fé no nosso Senhor Jesus, porque eles não acreditam em Jesus, né? Eles têm suas razões. Mas hoje eu quero defender esse tema, Isaías 53, né? 53, que fala sobre o servo sofredor. Mas antes de falar desse assunto, existe assim um conceito errôneo, né? De que nós cristãos somos o que fizemos um desvio do conhecimento desse texto, aplicando a Jesus Cristo, né? Existe um conceito errado. Olha, os cristãos pegaram o texto de Isaías 53 e simplesmente narraram ele e estamparam na pessoa de Jesus, né?
Mas fomos nós o autor desse pensamento? Né? Muitas pessoas pensam que sim, né? Inclusive porque acreditam que foi em Nicéia, 300 anos depois do ocorrido da história de Jesus, que nasceu os evangelhos, no ponto de vista dos judeus que desconhecem a história. Que nasceu então a ideia de que os romanos pegaram esse texto de Isaías 53 e aplicaram-se a um judeu rebelde, um lá do Talmud, né, e transformaram ele num Deus. Né? Olha, eu não preciso nem entrar em detalhe, mas isso aqui é um absurdo. Sabe por quê, meu querido irmão judeu? Por favor, entenda bem. Não havia nenhuma possibilidade dos romanos criar uma religião, a bem dizer judaica, né, de origem dentro do judaísmo, e transformar essa religião numa nova religião que vai encapar a fé do mundo. Isso não tem sentido, isso não tem cabimento. Sabe por quê? Porque era muito comum no passado os povos, quando dominavam outros povos, eles introduziam a sua religião. E qual era a religião dos romanos? Qual era? Adorava o Sol, adorava Vênus, Marte, Júpiter, era Plutão não, vamos a outro aqui. Júpiter, Mitra. Esses eram os deuses dos romanos. Esses eram os deuses dos romanos. E os deuses que eles tinham como sendo aqueles que os protegiam, aqueles que o faziam ter vitória sobre as suas guerras, né? Então, a ideia, assim, de que, veja, isso é absurdo demais, que os romanos vão tirar lá do baú dos judeus um pseudo-cidadão chamado Yeshua e transformar ele numa divindade, meu irmão. Não tem sentido. Não tem sentido. Não, olha, só entra na cabeça oca, porque na cabeça de quem pensa, dentro de uma filosofia política de dominar povos, não tem cabimento. Não tem cabimento mesmo. Por exemplo, que eu tenho conhecimento, não estou saindo do assunto, mas é preciso eu mostrar esse ponto aqui importante. Como é que os romanos vão pegar os rolos dos livros sagrados dos judeus e cavar uma história lá em Isaías 53? Foi Eusébio de Cesareia que traiu os judeus e tinha conhecimento, mas não tem cabimento mesmo, meu irmão. Não tem cabimento. Um exemplo, só por exemplo, quando Vespasiano ganhou a guerra lá usando seu filho Tito, destruiu o templo, a primeira coisa que o decreto que ele colocou era construir um templo a Júpiter em cima do local onde era o templo sagrado. A família Flaviana queria construir um templo em Júpiter. Então era isso, eles queriam homenagear seus deuses. Embora Flávio Josefo dissesse, ou Zacarias Zahai, né? Yohanan, aquele sacerdote que escapou da destruição do templo, profetizasse que Vespasiano ia ganhar a guerra e se tornar imperador, e que o Deus de Israel estava entregando o seu povo na mão deles, mas ele não homenageou o Deus dos judeus, ele homenageou o seu Deus. Então a tendência era construir melhor os seus templos, mas criar uma religião não tem sentido, não tem mesmo. Não é mais uma religião fundamentada numa pessoa que era totalmente rejeitada pelos judeus. Uma pessoa que já era um lixo para os judeus.
Aí pegar desse lixo e transformar numa coisa de ouro não tem sentido. Então tem que se entender a história política, o que aconteceu, para poder ver como Jesus veio se tornar importante dentro do reino do Império Romano. Eu vou até comentar aqui Isaías 53 que a gente vai falar. Poxa, meus amados, me perdoe, mas o Espírito de Deus está pedindo que eu fale um pouco sobre esse assunto. Os romanos, há um certo período, eles tinham dentro do seu governo uma influência rabínica, judaica, porque sempre o povo judeu foi rico, né? Sempre houve ricos, muita gente bom no comércio, honesto nos impostos, pagava direitinho os impostos altos. São os melhores pagadores de impostos, porque são fiéis, leais, né? Então, o povo, os governantes davam muito valor aos judeus. E eles tinham uma certa influência no governo, assim, os senadores, sempre houve uma corrupção, compra de favores, tomar lá, dar cá, como até hoje tem. Mas, devido às duas revoltas que se seguiram em Israel, após a destruição do templo, né, a revolta de 115 e a revolta de 132, mais ou menos, a 135, houve muita mortandade, houve muita crueldade e violência, aí o povo judeu foi perdendo a moral, né? E os políticos foram afastando a influência, porque ficaram olhados como mal. Aí no dia de Constantino não era muito querido também, e talvez não era indicado para ser imperador. Eu não vou contar bem a história do Constantino, mas sei que ele achou por bem ter o apoio dos cristãos, porque era um número grande de pessoas, eram pessoas fiéis à sua fé nesse Jesus, morriam por eles, e ele achou bem usar dessa fé e apoiá-la, e tanto que conseguiu vencer vitórias com as visões que ele teve, né, e força aos cristãos que eram soldados. Eu sei que ele encontrou um apoio político em cima da fé dos cristãos que seguiam a Jesus. Então, foi mais ou menos isso. Então, como o cristianismo de escravo passou a se tornar parte importante no governo de Constantino, a influência rabínica, judaica, no seu governo foi muito pequena. Eu digo quase nada. Aí, resultado, né? Aí sempre tem uma questão política, né? Os cristãos, que eram um grupo religioso menor e desprezado, agora ficou grande e tomou o poder, né? Ficou ao lado do poder, acima até das religiões pagãs, que também era grande na época de Constantino. Então, e a influência dos judeus caiu bastante, caiu muito, muito mesmo significante. Aí, por causa dessa divergência, assim, aí cria aquelas coisas. Aí Constantino criou a religião dos cristãos. Não é verdade, isso foi uma questão política mesmo, de interesse, de se aproximação para ter benefícios, né, políticos, né, é apenas isso. É isso que eu queria comentar. Então, ele já encontrou uma religião pronta, muito dividida, 300 e tantos ministérios no universo do império, e ele quis unificar e tornar um bloco. E tornou, no início não tornou a religião principal, mas tornou a religião do seu gosto, né? Porque viu o efeito acima das deidades da sua nação. Então ele deu apoio. Depois é que se tornou uma religião oficial do Império Romano, né? Que aí já entrou outras características que também não vou comentar aqui. Mas bem, por que eu digo isso? Porque, como eu estava falando, não havia nenhuma condição do Império Romano querer forjar uma religião. Logo de quem? De um grupo que estava perdendo prestígio, né? Político. Um grupo onde o povo estava disperso, não tinha pátria, né?
Então, como é que eu vou fazer uma religião de um povo desse? Entenda bem, a situação que o povo judeu estava era mais para ser chacoalha das nações, né? Cadê o Deus deles? Por que, que não salvou? Por que, que não os protegeu? Né? Tem esse tipo de comentário. Aí como é que eu vou fazer uma religião de um povo desse jeito? Não tem condição. Então, põe isso na cabeça, que o que eu estou falando é a verdade. Vamos agora ao texto. Isaías, capítulo 53, né? Olha, Isaías capítulo 53, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías já começa ensinando que o que ele vai falar é muito difícil acreditar, viu? É muito difícil acreditar. Aí ele ainda diz assim, e a quem se manifestou o braço do Eterno, do Senhor? Né? Uma coisa difícil de acreditar, mas que dentro dessa coisa estaria o braço do Eterno. Só para lembrar aqui, eu estou usando aqui a João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, tá? Isaías 53. Não estou usando aqui o Tanakh, né? Judaico, né? Quando eu estive lá no debate do Rabino Dó, ele questionou nossas escrituras sagradas, dizendo que tem muitos erros, que não é baseado nas letras sagradas, como é lá no original, tem muitos erros. Nós tivemos um contratempo ali, né? Aí eu disse para ele assim, me dê uma Bíblia sua para me ler o texto de Isaías capítulo 11. Aí demorou muito a achar, e para não perder tempo, ele disse, não, pode ler a sua que eu conheço a sua. Então, naquele momento, ele mostrou que a nossa Bíblia, que é diferente um pouquinho da dele, tem aquilo que ele queria enfatizar como importante. Então, nem tudo aqui está de se jogar fora, né? Eu disse para ele, se alguém traduziu do hebraico para o português, para o grego errado, foi o judeu. Então, quem errou foi o judeu. Eu disse para ele. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós vamos ler um texto. O Rabino Dori, num vídeo que ele fez, ele disse que havia uma palavra lá, que em hebraico tinha outro sentido, e que isso poderia mudar muito o rumo do texto, né? Mas a gente vai considerar as partes mais importantes, maior e mais abrangente, que vai nos ajudar a chegar ao entendimento correto. Por exemplo, então, essa mensagem de Isaías 53 fala de um servo sofredor. O versículo 3 diz assim, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram nos caso dele caso algum, né? Isaías capítulo 53. O servo sofredor, eles dizem que se refere a Israel, né? E esse texto aqui fala de uma pessoa que é desprezada entre os homens. Então, o servo sofredor, na ideia deles, é o servo Israel, baseado em outros textos que chamam meu servo Israel, meu servo Israel. Só que aqui não fala de uma pessoa humana, assim, uma pessoa nação, né? Como Deus falou nos outros textos, meu servo Israel, meu servo Jacó. Fala-se um homem, porque ele fala assim, ele desprezado entre os homens. Um homem desprezado entre os homens, né? Tá bem? E Dói cita textos em que Jesus era muito bem querido,
popularmente ficou famoso porque causava milagres, pessoas de várias nações vinham procurá-lo. Portanto, Jesus não era desprezado, como diz esse texto aqui. Dó cita isso no texto. E realmente o texto fala de alguém que seria desprezado entre os homens, né? Aqui, então parece que Dó tem razão, né? Eu cito o nome do Dó, meu querido amigo Dó, eu cito porque eu vi seu vídeo. Então eu estou sendo direto com você, mas não estou lhe desrespeitando, viu? Admiro o seu trabalho, sei que você é uma pessoa muito especial e importante naquilo que você faz para o seu Deus, Hashem, né, o nosso Deus, que também creio que seja o nosso Deus, mas eu estou aqui diante de um ponto que é importante e eu cito as suas palavras, tá bem? Não se aborreça, meu querido, viu? Deus abençoe. Mas sim, então o texto, ele fala um homem entre os homens, né? E que esse homem estaria nessas condições aqui, citada em Isaías capítulo 53, né? E aí ele cita assim, mas Jesus foi muito querido, como é que ele foi desprezado? É importante entender o seguinte, os evangelhos têm 3 partes. A primeira parte é o seu nascimento, a origem do seu trabalho. A segunda parte são suas mensagens, são suas palavras, são seus ensinos. E a terceira parte que também é grande, é o seu martírio, né? É a sua cavalgada para a morte. Uma semana que ele esteve lá, né? Então, na semana da sua morte, ele entra em Jerusalém montado num jumento, e conta-se os textos lá, que ali se aplica uma profecia de Zacarias, que ele estaria montado num jumento. E ele entra como um rei triunfal naquela cidade. E todo o povo aplaude, todo mundo vai lá com o martinho, salva, rosana nas alturas, ele é muito bem recebido. Ele é rodeado de pessoas, muita gente queria conhecer. Mas lá os evangelhos dizem que à noite ele não dormia na cidade. Ele fugia para Betânia, uma cidade próxima, e ficava lá. Aí de manhã cedo ia para Jerusalém. Era a semana da festa judaica, de Jerusalém estava cheia. Mas quando chegou na hora dele morrer, aí que entra a aplicação desse texto. Na hora que ele foi preso de madrugada, os grandes sábios, que não gostavam dele, não os que gostavam, mas os que não gostavam dele, pegaram e espalharam para as pessoas que Jesus queria pôr fogo no templo, junto com os seus apóstolos, né? Então, você imagine, você numa preparação da Páscoa, na véspera da Páscoa, e alguém lhe acusa com testemunhas de que você quer destruir o templo, né? Aí espalha aquele alvoroço, e no instante as pessoas de gostar passaram a odiá-lo, né? Como é que esse rapaz quer queimar um templo? Ele está louco, né? Aí mudou, né? De amado virou odiado, né? Virou odiado para a maioria das pessoas, né? Os que eu conheciam não, queriam o bem dele. Mas, um instante, viu? Por isso que Deus condena a calúnia. Você caluniar uma pessoa, você destrói a imagem daquela pessoa. E de amado e querido, ela passa a se tornar alguém odiado, né? Desprezado, viu? Aí, a partir de agora, ele passa a se enquadrar nesse texto, né? Então, é isso que aconteceu. Vamos ver aqui o texto 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, né?
e moído pelas nossas iniquidades. E moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, é este aqui o povo de Israel? Olha, Isaías, ele diz, ele fala ao seu povo. Ele usa assim, ele tomou sobre si, ele, uma pessoa, tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías se junta com o povo judeu e fala dessa pessoa. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Né? O castigo que estava sobre ele, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós, o povo judeu, somos sarados. As nossas, do povo judeu, iniquidades foram sobre ele. Então não estava se referindo ao povo de Israel, porque como é que as nossas, nós, o povo de Israel, nossas feridas estavam sobre nós, que é ele que está. Não tem sentido. Não tem sentido. Isaías estava se incluindo junto com o povo pelo qual ele estava transmitindo essa mensagem. Olha, eu e vocês, nós todos, estamos sendo beneficiados por esta pessoa. Que não pode ser nós. Não pode ser nós. Me perdoe a minha gesticulação, viu? Não pode ser nós. Porque ele não estava falando de nós. Ele estava falando de uma pessoa que sobre ela foi todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades estavam sobre ele. Tirou de nós, que era nosso, foi para ele. Agora veja bem, aí já está claro. Isaías fala, seu povo Israel, de uma pessoa que beneficia diretamente ao povo de Israel, aos erros, às transgressões, aos pecados do povo de Israel. Esta pessoa, ela é um escolhido de Deus para levar sobre si todo o mal que nós, o povo de Israel, fizemos. E os castigos que era para nós, está indo para ele. Não pode ser ele sendo nós e nós, não dá para entender. Como é que nós carregamos aquilo que é nosso? Não dá para entender. Então, meu irmão judeu, se você pensa que este servo sofredor é o povo de Israel, aí você quebrou todo o juízo, porque não tem raciocínio que entenda isso não. Veja bem com clareza que Isaías fala se o povo de Israel, de alguém que leva do povo de Israel, incluindo ele, os seus erros, os seus pecados. Então não pode ser o povo de Israel. Esta hipótese cai aqui por terra. Cai aqui por terra. Então não tem nem sentido. Você analise bem o texto. Todos nós andávamos desgarrados. Todos nós. Nós quem? O povo de Israel. Como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um. Nós, mas cada um de nós desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, toda a nossa maldade o Senhor tirou de nós e colocou sobre ele. Aqui aparece uma situação muito delicada. Qual é essa situação? Nós vemos aqui ele dizer que o Senhor, o Eterno, fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Presta atenção. Eu não tenho poder de tirar os erros, os pecados das outras pessoas,
jogar para cima da minha cabeça e dizer para Deus: olha, Senhor, eu estou carregando o erro de todo mundo aqui nas minhas costas. Recebe minha morte, que eu estou pagando a minha vida pela vida deles. Eu não tenho esse poder. Posso até fazer ou falar e morrer, mas Deus vai aceitar? Porque eu quero? Não tem condições. Deus não aceita isso não, viu? Agora, veja bem, só quem pode fazer esta transferência é o Senhor. Deus, Pai, o Eterno. Ele pode sim tirar todas as maldades de uma nação e transferir ela para aquele que ele quer, a pessoa que ele determinou, que ele escolheu. Então, essa transferência só o Pai pode fazer. E mesmo que eu queira fazer, posso até morrer pelas pessoas, eu vou morrer pelas pessoas, mas na hora do vamos ver, né, lá do outro lado, saber se Deus aceitou, né? É esse o problema, né? Então, essa pessoa escolhida pelo Senhor, pelo Eterno, para receber o mal de toda a sua nação, seu povo judeu, porque aqui está se referindo ao povo judeu, o erro, o pecado do povo judeu, para tirar de todos eles e colocar sobre um indivíduo, que o Eterno iria mostrar quem é, só quem pode fazer isso é o próprio Eterno. Ele escolhendo a pessoa, então ele faria essa transferência. Então essa pessoa queria assumir, né, os erros, as culpas, tudinho, e já estava com uma aliança com o Eterno, já sabia que o destino dele era esse, ele saberia que o destino dele era esse, e viveria para este objetivo, para carregar sobre si os erros de todos. Sabia que tinha, é isso mesmo, que eu estou falando, é isso mesmo, porque o Eterno o avisou, e o chamou, e o escolheu, e o preparou, né? Vamos prosseguir. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aí se refere à maneira como ele morreu. Ele aceitou ser morto, né? Ele aceitou, ele foi com esse destino. Inclusive, Dó cita num dos seus vídeos sobre o texto de Isaías 53, uma ocasião em que os apóstolos reconhecem Jesus como Messias, o Filho de Deus, né? E na época, quando se falava de Messias, entendia-se que era o Filho de Deus, o escolhido de Deus, o Santo de Deus. E ele havia dito, explicou, olha, eu vou ter que ir a Jerusalém, vou ter que morrer. Então ele já estava preparado, ele já estava com o coração pronto para ir, ele estava aceitando isso. E todos os evangelhos mostram que Jesus tinha plena ciência que ele teria que chegar ao ponto do martírio. E aí, como foi? Dó cita isso na sua mensagem, e na ocasião ele critica Pedro, né, que chegou com ele e disse: Senhor, não faça isso, não vai ter esse destino. Aí Dó diz assim: se ele sabia que ele tinha que ir, por que ele foi dizer que não deveria ir? É porque os evangelhos são muito realistas, né? Os evangelhos são escritos numa realidade humana, em que as verdadeiras emoções humanas se sobressaem. Como os discípulos amavam ele, né? E gostavam dele, sabiam que ele era assim, odiado por alguns rabinos que eram capazes de matá-lo, então amavam ele, não queriam vê-lo morrer, né? Aí ele, com a emoção dele, disse: Senhor, não faça isso. Mas só que ali era uma emoção humana. E Jesus tinha uma mentalidade de fazer a vontade do Pai e ir até o fim. Aí ele até repreende os pensamentos de Pedro nesse momento, né?
diz que os pensamentos dele não são corretos. Realmente, você vai querer que uma pessoa que você ama, que você gosta, se entregue por si só para ser morto? Não tem cabimento isso. Então, os evangelhos, eles são construídos, escritos, numa visão muito humana da realidade, como os discípulos viam o momento, né? Então, ali é muito bom para ser estudado, né? E na ocasião que ele foi preso, que ele se entregou, lá os evangelhos mostram que ninguém acreditava que era ele, porque ele estava pronto para se entregar, né? Ficou acordado a noite toda. Quando ele se revelou quem ele é ali naquele momento, bateram nele, deram cuspiram, soquearam ele, deram soco, mandaram ele: profetiza, é que tu és o Filho de Deus, profetiza quem foi que te bateu. E ele lá calado, até os seus indagadores: você não vai falar nada. E ele ficou calado, ele não falou nada, foi para Pilatos, ficou calado, falou poucas palavras, mas deixou Pilatos bem nervoso, preocupado, e simplesmente aceitou. Foi ali torturado com chibatadas, cortaram seu sangue, e ele até forçou que os romanos agredissem mais ele, para que ele tivesse uma perda muito grande de sangue, para acelerar a sua morte, né? Jesus pretendia que sua morte fosse acelerada. Ele instigou os romanos a chicotear mais ele, sangrar bastante a sua carne, para que a sua carne, seu corpo não resistisse, entrasse em colapso o mais rápido possível, né? E ele morreu 3 da tarde, né? Ele foi pregado, foi crucificado, e ele teve a sua morte sem que precisasse quebrar suas pernas, né? Então Jesus, ele pensou sim na sua morte. Ele não dormiu a noite toda, não tinha comido nada. E assim, como eu estou comentando, né? O tempo passa rápido, eu tenho que correr. Aí diz mais aqui o texto. Ele foi, aí de 8, vamos para aqui. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então, pela transgressão do meu povo. Ele, os judeus, não pode dizer que essa pessoa é o povo de Israel, porque o povo de Israel foi atingido pela transgressão do povo de Israel, tem sentido, né? Então, ele veio morrer. Ele morreu. Agora, ele morreu, vamos dizer aqui. E o destino dele, como ovelha levada ao matador, era para ser morto, ser sacrificado. Vamos ver mais o texto. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Aí ele morreu como se fosse um ladrão, um estuprador, um criminoso da pior qualidade. E ele poderia ter sido jogado seu corpo para ser os bichos comer, mas ele foi para o rico, né? Tinha uma sepultura lá, dada a ele, recém-inaugurada. Ele foi o primeiro corpo a entrar naquela sepultura, que foi do José de Arimateia, né? Que era um fariseu importante na época, né? Bom, agora veja bem a continuação. Eu vou já terminar. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando sua alma se puser por expiação do pecado. Aqui eu uso o termo expiação do pecado, né? Que sai aqui. Verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, né? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ora, após a sua morte, ele diz aqui que esta pessoa verá as coisas que vão ocorrer após a sua morte, né? Com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, né? Essa pessoa é muito especial, que mesmo morrendo, o texto explica que ele voltará a viver e verá
pós-morte, as consequências do seu sacrifício, né? Pelo que lhe darei, aí é Deus falando, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Está falando de alguém que agora está vivo, estava morto e agora está vivo, né? E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede, né? Essa é a tradução João Ferreira de Almeida, que eu acho que é muito diferente do que está no Tanakh judaico, né? Essa pessoa, após morte, seria capaz de ver as consequências do seu grande sacrifício em benefício de outras pessoas, né? Aí a Torá não diz que Deus aceita sacrifício pelo pecado. Cada um morrerá pelos seus erros, pelos seus pecados, tanto quanto Dó sustentou no nosso debate em São Paulo, lá em Tucuruvi. Se você ver o vídeo do debate, Dó sustentou isso aí e até hoje sustenta. E realmente a Torá, ele não estava mentindo, a Torá dá aquela explicação que ele deu. Mas aqui é o Tanakh, aqui é Isaías que fala, porque o Senhor, Deus de Israel, deu a Isaías esta explicação. Então aqui Isaías está se baseando nas palavras de Deus, o Pai, que deu a ele essa explicação. Quem é que acreditaria nisso? Que um ser humano seria capaz de interceder por um povo, pelo seu próprio povo e pelo pecado do próprio Isaías, que quando isso se cumprir, ele estaria morto. Então realmente lá a Torá está claro que Dó explica, Dó está certo, mas Dó não pode desconsiderar que Isaías recebeu pós-Torá, muitos séculos depois, a explicação de que o Eterno proveria um ser humano que teria todas essas regalias aqui, sofrimentos e morte, né? Entendeu? Então a Torá não está errada. A Torá não está errada em nada. Mas Isaías recebeu essa revelação. E não se trata do povo, do servo Israel, não. Porque, conforme eu havia dito anteriormente, Isaías fala, este vai beneficiar a mim e a nós, Israel. Pois é. Isaías não te contradiz a Torá. Ele apenas revela o que o Eterno propôs no seu coração fazer. E essa pessoa, ela não faria isso por si só, assim, eu vou morrer pelas pessoas, não, porque Deus é que escolheu ele, é Deus é que preparou ele e fez o milagre de transferência de erros e pecados para esta pessoa. Então esta pessoa carrega em si, no seu sacrifício, esse milagre de transferência de erros, de pecados da sua própria nação Israel. Ele, a princípio, meus irmãos cristãos, entendo isso. Segundo a palavra de Isaías, a princípio, Jesus veio com o objetivo mestre em favor do povo judeu. Aí tem uma versão, uma expressão no livro de João, que às vezes é muito criticado, que diz assim, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, porque ele veio para os seus, e ele morreu em sacrifício para os seus. O primeiro a se beneficiar desse sacrifício chama-se o povo judeu. Viu? O povo judeu é o primeiro beneficiado deste sacrifício, porque Hashem, o Eterno, foi quem criou ele para isso.
Nenhum de nós pode mudar isso. Foi Hashem que o criou para isso. O povo de Israel não poderia criar isso. O povo de Israel, mesmo que quisesse, não faria isso. Porque a profecia diz que Deus produziria alguém para fazer isso, em favor desse povo de Israel. Então, aí você vem dizer que Constantino meditou nisso aqui. Se você pegar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, então lá na revelação do anjo Gabriel, o anjo Gabriel diz a Maria que Jesus vem para salvar o seu povo Israel dos seus pecados. Aí você questiona, a Torá não ensina isso. De fato, a Torá não ensina que um homem possa tirar o pecado do povo. Mas o Tanakh, no livro de Isaías, foi revelado que isso ia acontecer. E quem foi que falou para Isaías? Hashem falou para ele. Então Lucas estava certo. Quando cita a mensagem do anjo Gabriel. Aí se você pegar o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, é baseado muito no comentário do Paulo, que era um fariseu. Ele cita lá que a primeira explicação registrada do texto de Isaías 53 foi dado quando Filipe foi induzido por um anjo a se aproximar de uma carroça onde tinha um africano, que era eunuco, e ele estava lendo o texto de Isaías 53. E Filipe pergunta a ele, você entende o que lê? Ele disse, não, como posso se não tiver alguém que me explique? Vendo que era um judeu, Filipe, aí suba aqui, aí subiu, explicou. Quem é esta pessoa? De quem ele fala? Atos capítulo 8, do versículo 20 ao 40. Quem é essa pessoa? Aí ele disse, este é Jesus. O eunuco veio da África para adorar a Deus de Israel em Jerusalém. Todo ano ele fazia isso. Ele ouviu falar de Yeshua, Jesus, ele ouviu falar de Jesus. E ouviu muito bem falar de Jesus. Mas dessa vez, quando ele chega lá, descobre que Jesus foi morto, pendurado no madeiro, crucificado numa cruz. E ele não entendeu. Mas quando Filipe explicou para ele por que este Jesus é justamente esse de Isaías 53, o coração desse africano não teve dúvida. Ele é realmente o Messias, que havia de vir e morrer em favor do seu povo. E ele creu nesse Jesus imediatamente. Um estrangeiro creu imediatamente. Pela explicação de um judeu. Um judeu explicou o texto de Isaías 53. Então, o texto de Isaías 53, ele, nas Escrituras Sagradas, mostra a narração, a explicação feita por um judeu chamado Filipe, o circuncidado, que Lucas conheceu na viagem que fez com Paulo a Jerusalém, lá por volta de 60 a 62, antes de Paulo ser preso. E ele registrou essa história. Pois bem, meus amigos, aqui já falamos bastante, né? Falamos muito bom mesmo. Muito bom saber que Deus pensou nisso, né? O Pai. Aí, se Jesus leva consigo os pecados do seu povo, né? Eu quero citar João 3,16, que João, o último dos apóstolos, na sua velhice, quando já tinha a destruição do templo, e o povo que seguia Jesus estava espalhado, um grande número de estrangeiros começaram a
crescer nessa fé deste homem Jesus, ele escreveu a palavra que Jesus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. O meu amado amigo judeu, meu amado irmão judeu, como é que ocorre a transferência dos meus erros, dos meus pecados a esta pessoa de Isaías 53? Ela é uma transferência espiritual. Quando eu confesso meus pecados ao Eterno e mostro a minha fé neste sacrifício do Senhor Jesus, que Ele morreu pelos meus pecados, se eu mostrar minha fé e dizer assim: Senhor Eterno, eu acredito no Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Dó dizer assim: a Torá não ensina isso, mas é verdade. A Torá não ensina. E Dó não está falando errado. Mas Isaías foi revelado, Isaías, que o Eterno proveria esse servo sofredor, que nós somos trazidos a paz através dele. Ai, se eu creio na Torá, Isaías também acreditava. Eu creio em Isaías também. E quando eu creio em Jesus, eu creio em Isaías. Se eu creio em Isaías, eu creio na Torá. Se eu creio na Torá, eu creio em Hashem. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus prospere. Que você cresça no Senhor, né? Tem outras coisas mais para ser falada, mas isso vamos deixar para outro momento, viu? Tenha uma boa noite, um bom dia.